Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a aula. Boa noite, professor. Começaremos aí Boa falando noite. sobre, boa noite, sobre custos, sistema de custeio ABC, ou também conhecido como sistema de custeio baseado em atividades. E, assim, eu acho que vocês vão ter bastante facilidade, até porque vocês já viram aí outros sistemas de custeio, e vocês não vão ter tanta dificuldade no entendimento, tendo em vista que a gente já passou aí por processos bem parecidos. A única diferença que vocês vão perceber é justamente na metodologia, né, que é um sistema de custeio que ele é baseado, que ele se situa na separação das atividades. Ele entende que as atividades é que consomem os recursos e essas atividades devem ser atribuídas aos departamentos para posteriormente serem atribuídas aos produtos. Então, a única coisa que muda realmente é a forma de raciocinar, né, em cima de como esse processo é conduzido, e também a questão de ter a possibilidade, ou pelo menos criar essa possibilidade, de se fazer uma análise que tenha por objetivo custo e efeito entre os recursos que são consumidos, recursos monetários, né, e os objetos às quais esses recursos são atribuídos. Então, essa com certeza é a maior vantagem que nós temos no sistema de custeio por atividades, tendo em vista que essa forma de se trabalhar tem por objetivo eliminar distorções que acontecem quando se faz o rateio de despesas, de gastos indiretos, certo? Nós sabemos aí que o maior problema sempre vai ser, quando se trata dos gastos, sempre em relação aos gastos indiretos. Porque os gastos diretos é tranquilo, a gente já consegue vincular diretamente aos objetos, né, seja um departamento, seja um produto, e os indiretos não. Os indiretos nós precisamos criar essa linha que liga o gasto do recurso, dos recursos que estão disponíveis, todos os gastos, ao que realmente está consumindo esses gastos, certo? E aí entra a ideia de se utilizar direcionadores de gastos, e esses direcionadores, eles trazem essa ideia de não simplesmente escolher uma forma de distribuição desses gastos, né, mas sim tentar entender por onde esses gastos passam e quem realmente seriam, né, quem realmente eles devem ser atribuídos. Ok? Então vamos iniciar aí. Espero que vocês compreendam perfeitamente, mas se tiver algum tipo de dúvida, vocês me chamem no microfone aí. Conhece como funciona o sistema, então vamos tocar o barco aqui. E essa será também nosso último conteúdo, né, desse semestre, um semestre atípico, né, nós passamos aí por esses problemas, mas eu acredito também que a gente está tirando proveito de algumas coisas também. A gente aprende, sempre cresce também no meio das dificuldades. Então, é o nosso último conteúdo do semestre, e depois a gente vai trabalhar somente com exercícios e mais exercícios para chegar no dia da prova tranquilos. Todos estão vendo aí o material na tela, pessoal? Está todo mundo conseguindo ver perfeitamente? Sim, professor. Tranquilo. Tranquilo? Vamos lá. Um conceito aqui antes de qualquer coisa. Segundo Martins, no método de custeio baseado em atividades, também conhecido por ABC, que é a sigla em inglês, né, desse método,
As atividades consomem os recursos. Os produtos consomem atividades. Então, procurando reduzir essas distorções provocadas pelos rateios arbitrários, quando eles ocorrem, a exigência de melhor alocação dos custos indiretos deve-se ao avanço tecnológico e à crescente complexidade dos sistemas de produção e também à grande diversidade dos produtos e modelos fabricados. Então, nós temos aí, pessoal, que óbvio, né, a possibilidade de estarmos alocando esses custos indiretos da melhor forma possível sempre proporciona para a gente uma possibilidade de gerenciamento melhor, em termos de tomada de decisão. E aí, esquematicamente, nós temos aí o custeio. Temos aqui as duas situações, né? O custeio por absorção, que é o que nós estávamos vendo antes, onde nós tínhamos recursos que eram atribuídos aos produtos, né? Inclusive, nós vemos também a questão da departamentalização. E agora nós vamos trabalhar da seguinte forma: nós vamos trabalhar com recursos, e entre os recursos e os produtos nós vamos ter atividades. Então, como vocês podem ver aqui, está aumentando aqui, né, no meio desse processo, essa imposição ou colocação de atividades que são realmente o que realmente consome esses recursos, antes de atribuir esses recursos aos produtos. Então, nós temos aí que, nesse método, assume-se como pressuposto que recursos de uma empresa são consumidos por suas atividades e não pelos produtos que ele fabrica. Então, os produtos, eles demandam atividades. E, então, antes de atribuir esses recursos aos produtos de forma direta, a gente tem que descobrir quais são essas atividades que estão sendo demandadas a esses produtos, e essas atividades é que têm como objeto o consumo dos recursos. Então, ainda temos aqui, para o autor, o que distingue o ABC do sistema tradicional é a maneira como ele atribui os custos ao produto, tendo visto o grande desafio da escolha desses direcionadores de custos, né? Então, esses direcionadores de custos aqui tem que realmente ser olhado com muito carinho dentro do processo. Por quê? Porque, numa escolha errada, o sistema acaba entrando na mesma visão do sistema anterior, que seria por absorção, né? Onde nós não temos uma ligação aí de causa e efeito entre recursos consumidos nas atividades, o processo produtivo e os produtos, certo? Então, a escolha do direcionador tem que trazer uma relação de causa e efeito. E esses direcionadores são os fatores que determinam o custo de atividade, devendo ser o fator que determina ou influencia a maneira como os produtos consomem ou utilizam nessas atividades. Assim, esses direcionadores de custos serão a base utilizada para atribuir os custos das atividades aos produtos. Aí temos um esquemazinho aqui, onde nós temos, como é que funcionaria isso, né? Nós temos os recursos, entre os recursos nós temos, após esses recursos nós teremos atividades que consomem esses recursos. Então, o grande desafio aqui é achar o direcionador adequado, esse direcionador de custo, né? Então, nós temos aqui o primeiro direcionador, que seria um direcionador tipo 1, e depois nós temos mais um direcionador dessas atividades de efeito, que seriam direcionadores tipo 2. Então, basicamente seria isso, gente. A única coisa que está alterando aqui é essa necessidade que fica explícita de se trazer aí uma relação de causa e efeito entre recursos que são consumidos e os produtos, né? Para a gente não chegar lá com um produto que apresenta
custo foi determinado por um sistema de custeio, mas que não oferece uma realidade para esse produto, né, em termos de custos. Então, a ideia aqui é eliminar qualquer tipo de distorção, né? Ainda que essas distorções elas possam vir a acontecer, é bom deixar claro também, gente, que nenhum sistema de custeio é 100%, né, confiável, nenhum sistema de custeio é totalmente perfeito. Nós sempre vamos ter uma certa dificuldade na atribuição de alguns gastos, então isso aí é normal dentro do processo, mas é óbvio que, pelo menos aproximando esses gastos que são atribuídos aos produtos dentro de uma possível realidade, fica bem melhor para se trabalhar gerencialmente todo o processo. Outro esquemazinho aqui que nós temos, o direcionador é o fator que determina o custo de uma atividade e também de um produto. Nós temos aí dois estágios, como já tinha sido falado anteriormente, o direcionador de recursos, quanto de recursos foram consumidos pelas atividades, e depois quanto de atividade consumida pelo produto. Então, basicamente, são dois estágios que nós temos. É encontrar esses direcionadores das atividades, né? Temos que ver quais são as atividades que existem dentro do processo produtivo da empresa, então, ver quais são essas atividades, encontrar os direcionadores dessas atividades, por que elas estão ocorrendo, né? E aí, nesse momento, a gente consegue direcionar os recursos devidamente a essas atividades. Posteriormente, tem que ver dessas atividades, quais são as atividades que estão ligadas aos diversos produtos. E aí separar também através de direcionadores, para justamente não trazer aí um problema de distorção de resultado em atribuição de custo ao produto. Tem alguns exemplos aqui, ó, que nós temos. Não existe uma lista de direcionadores, né? Ou seja, não tem um manual, né? A gente chega ali e fala assim, tem um manual aqui e tem todos os direcionadores de atividades, e, enfim, das atividades aos produtos, não temos. Então, tem que ser encontrado mesmo dentro da empresa, e cada empresa tem sua própria característica, certo? Mas nós temos aqui alguns exemplos, como, por exemplo, número de recebimentos, né, quando se trata de um processo administrativo ali, número de requisições, tempo de processamento, se for uma atividade, por exemplo, de TI, né, ou mesmo de processamento fabril, que seja, tempo de armazenamento, número de chamadas telefônicas, tudo isso são atividades que consomem recursos dentro da empresa, certo? E essas atividades, elas são passíveis de serem controladas, mensuradas. É possível fazer o controle da quantidade de recebimentos dentro do departamento, ou de número de requisições que são feitas pelo departamento produtivo, ao almoxarifado, ou do tempo de processamento, de qualquer coisa, né? Pode ser de um produto, ou mesmo de uma atividade, o próprio tempo de armazenamento, o número de chamada de telefone, tudo isso é passível de ser controlado. É óbvio que é necessário que se faça um controle aí, de alguma forma, desses direcionadores para que se possa aplicar esse processo, né? Não adianta nada você ter lá os seus direcionadores identificados e não ter um processo que está quantificando esses direcionadores e como que eles estão ocorrendo dentro da empresa. Aí nós temos alguns tipos de atividade aqui, só para citar. Tem muita coisa, muita teoria aqui, tá? Estou passando assim para vocês o que eu considero mais importante para a gente chegar realmente ao exercício. Porque, mais uma vez, eu falo para vocês, a teoria, ela sempre é importante, então peço depois que vocês façam uma leitura aqui mais tranquila desse texto, se não já fizeram, né? Eu postei isso aí mais cedo para vocês. Mas a gente aprende mesmo ali na prática, né? Fazendo
os cálculos, vendo como é que funciona todo o processo. Aqui tem alguns tipos de atividades, atividade da unidade de produto, atividade de lotes, atividade do produto, atividade do cliente, ou seja, está vinculando as atividades que podem ocorrer dentro de uma entidade a situações, né? Atividade de sustentação da organização. Então, aqui é apenas uma forma de classificar essas atividades. E aí, nós vamos chegar aqui agora no que eu considero a parte mais importante da aula, que é justamente fazer passo a passo aqui de como funcionaria isso. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouco isso aqui. Um exemplo de aplicação do sistema de custeio por atividades, né, também conhecido por ABC. Vou ficar nesse blá, 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 e não chega ao resultado. Vamos fazer aqui fazer esse exemplo juntos aqui. Na verdade, ele já está feito, né? Vou explicar para vocês. Depois nós vamos fazer um outro exercíciozinho para fixar mais esse conhecimento. Digamos aí que nós temos uma empresa, a empresa Fashion S.A. E aí, para alocar os custos aos produtos, pede-se, na verdade, para alocar os custos aos produtos enquanto a demonstração do resultado. Como é que isso funcionaria? Então, essa empresa é uma empresa de confecções que produz dois tipos de produtos e tem as seguintes informações. Nós temos aqui dois produtos, camisetas e calças. Beleza. Volume mensal de produção, pessoal. 18 mil unidades para camisetas, 13 mil unidades para calças. Preço de venda de cada produto, R$10 a camiseta, R$16 a calça. Certo? Então, essas são informações mensais aqui, e do volume de produção, com o preço de cada produto. O gestor da empresa nos informou que foi vendido tudo que foi produzido, certo? Então, tudo que foi produzido lá, as quantidades mensais foram vendidas. Com relação aos seus custos e despesas, a empresa me informou o seguinte: custos diretos por unidade, nós temos aí tecido, que é matéria-prima, né? R$3 é o custo de uma unidade de camiseta, e R$3 é o custo também do tecido gasto em fabricação de uma unidade de calça. Para a mão de obra direta, nós temos um gasto aqui de 50 centavos, para camisetas, de 75 centavos para calças, certo? Aí, fazendo um custo total aqui, matéria-prima e mão de obra direta, R$3,50 a camiseta, tem mais um zero aqui, R$3,75 para calças. Então, são os gastos diretos que nós temos do produto. Depois nós temos, a empresa possui dois departamentos de produção, ou vinculado ao processo produtivo, né? Departamento produtivo e administração da produção, isso está vinculado ao processo produtivo. E aí nós chegamos no calcanhar de Aquiles aqui, que é sempre os gastos indiretos, né? O departamento da previdência apresenta os seguintes custos indiretos. Esses custos indiretos é que nós temos aqui. Devem ser identificadas as atividades
relacionadas a esses custos e os seus direcionadores. Tá? Aqui é que entra a característica principal desse processo, que é a identificação dessas atividades com seus respectivos direcionadores. Os gastos que foram identificados aqui, ó, lá no sistema contábil, você tem lá essa informação, 19 mil de gasto indireto do departamento produtivo, 17 mil na administração da produção, nos processos administrativos produtivos. E aí nós temos um total de 36 mil. Para as despesas aqui, nós teremos que essas despesas serão lançadas diretamente no resultado do exercício. Ou seja, então, para as despesas, a gente não vai fazer a identificação das atividades e dos seus respectivos direcionadores. Elas vão ser jogadas diretamente no resultado do exercício lá, diminuindo o lucro, né, oferido o lucro intermediário que nós teríamos, o lucro operacional, certo? Justamente porque elas não fazem parte desse processo produtivo. Então, entende-se aqui que esses gastos não devem ser atribuídos aos produtos. As atividades foram identificadas aos departamentos com seus respectivos valores. Aqui que entra justamente a espinha dorsal desse sistema de custeio, né? Identificação das atividades, certo? Então, para o departamento administração da produção, a atividade identificada, na verdade, foi comprar materiais, certo? 17 mil. Gente, aqui poderíamos ter mais atividades, não necessariamente uma somente. Tá? Podemos ter outras atividades dentro desse departamento. Aqui é para ficar só claro como é que se faz esse processo. Departamento produtivo, nós temos aqui cortar e costurar. São as atividades e o custo dessas atividades. 19 mil, certo? E fazendo os 36 que nós temos, que é de os custos indiretos. Certo? Então, aquele custo indireto que foi identificado no sistema contábil, foi feito agora o quê? Uma identificação de quais atividades que estão vinculadas a esses dois departamentos que geraram esses gastos indiretos. Certo? Então, esse é o primeiro passo aqui do sistema de custeio por atividade, identificar essas atividades. Nós temos fazer o levantamento dos direcionadores dessas atividades. Né? Então, é identificar a atividade e não saber como é que essa atividade se direciona em relação aos seus recursos. Certo? Então, nós temos aí que a atividade de comprar materiais tem como direcionador o número de pedidos, quantidade de pedidos que são feitos ao setor de compras, e aí vai se separando aí conforme o que o produto vai demandar. Né? O produto que tiver mais número de pedidos é o que vai ter maior consumo de atividades e, consequentemente, maior consumo de recursos. Para o departamento produtivo, nesse processo de atividade de cortar e costurar, nós temos o tempo de corte e costura. Certo? Então, esse vai ser o direcionador. São direcionadores que realmente trazem essa relação de causa e efeito, certo? Por que tem essa atividade de comprar materiais? Porque alguém pede, certo? E quem são essas pessoas? Quem são os produtos que pedem? Né? Quem são esses objetos que pedem? Enfim, então, a gente consegue vincular o objeto à atividade e aí, com isso, a gente faz a vinculação do valor também. Mesma coisa para cortar e costurar, né? Obviamente que o tempo de costura, de corte de cada produto, é que vai demandar a quantidade dessa atividade, a quantidade de tempo que se gasta e consequentemente, o valor também que se gasta. Certo? Aí nós temos aqui a quantidade dos direcionadores de produto, né, ou para cada produto. Porque não adianta encontrar o direcionador e não ter esse controle, né, do que está acontecendo em relação ao direcionador. E aí, feito esse controle, nós temos aqui, ó,
que o número de pedidos aqui, mensal, para camisetas, foram de 150 pedidos de compra, e para calças, 200 pedidos, certo? Sem direcionador de causa e efeito, totalizando aqui 350 pedidos. Para o tempo de costura, nós temos aqui 2.160, né? Aqui foi explicado 100 horas, 100 minutos, né? Vou colocar para não seja mais. De cada um dos produtos que demandaram esses direcionadores, nós vamos fazer agora a separação dos gastos aos produtos. Nós sabemos que materiais, né, nós vamos lá em cima, esses 17 mil aqui, gente, não veio do nada, né? Já veio lá no exercício. Vou falar só para vocês verem. Verificado a nota de materiais. E 19 mil para cortar e costurar. Então, vamos puxar esses resultados para cá. Comprar material, 17 mil, jogando ele para cá, ou pode ter pegado aqui também, não tem problema, né? Fazer o cálculo nada mais é do que trabalhar as informações como nós já vimos trabalhando. Na aula passada eu mostrei para vocês que não necessariamente precisa sempre trabalhar com percentual. A gente pode trabalhar fazendo a divisão do valor pelo total e multiplicando pela parte de cada um dentro desse total, que dá no mesmo, certo? Se nós pegarmos aqui esses 17 mil e dividirmos por 350, e depois multiplicarmos por 150 camisetas, nós vamos encontrar aqui, ó, R$ 7.268, certo? Esse valor aqui é o valor em reais, tá, gente? R$ 1.286. Dentro de 17 mil aqui, gastos diretos, que deve ser atribuído, é R$ 7.286. Certo? Vamos pegar novamente 17 mil, dividir por 350, né? 9.014 somado 7.236, fecha nos 17 mil. Nós temos de custo total dessa atividade, que é a compra de materiais. Ok? Está claro aí para vocês como nós chegamos aí ao valor de cada produto em relação à compra de materiais e seus respectivos direcionadores? Sim, professor, deu para 100% entender. não, professor. Mas na hora que o senhor passar o exercício, acho que vai tirar mais dúvidas aí da gente. Porque foi muita informação para pouco cálculo. Acho que na hora do exercício a gente compreende melhor. Sim. Mas aí se tiver Ok. dúvida, aí você fala. Se vê algum número aqui que você não está sabendo de onde que veio, pode falar aqui que a gente vai mostrando aqui. Não, até aí, assim, tá tranquilo. Mas como eu falei, acho que na hora do exercício a gente consegue fixar um pouco melhor. A outra atividade, que é cortar e costurar, nós temos que o custo total é 19 mil, né? Isso veio lá do exercício, do sistema contábil. E aí, gente, o direcionador aqui é o tempo de corte e costura, já foi identificado dentro do processo que o tempo gasto com camisetas é 2.160 e o tempo gasto com calça é 2.600, certo?
total desse tempo, 4.760, que é a soma dos dois. Somar aqui, nós vamos chegar a 4.760. Então, se nós pegarmos o 19 mil, que é o custo total de cortar e costurar, dividir pelo total do aqui, ó, tempo, 4.760, e multiplicar pelo tempo de cada um, nós vamos chegar ao gasto de cada um, em relação a esse custo total, certo? Então, nós teremos aqui, ó, para a camiseta, 19 mil, que é o custo total, dividido pelo total do tempo, multiplicado pelo tempo da camiseta. Chegamos aqui a um valor de 8.822. Mesma coisa faremos aqui. Pegar 19 mil, dividir por 4.760 e multiplicar por 2.600. É o que está feito aqui. Chegamos aqui a 10.358. Beleza? Então, poderíamos ter diversas atividades além dessas aqui, né, gente? Vai depender do processo, vai depender da quantidade de atividades que esse processo demanda. Porque o objetivo aqui não é ficar até meia-noite mostrando muitos direcionadores, muitas atividades, porque o entendimento é único. A partir do momento que você identificou, o processo é o mesmo. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a demonstração de resultados, né? Aí ficaria isso aqui, certo? Essa demonstração de resultados, a gente já sabe, o objetivo aqui é chegar ao resultado de custo de cada produto. E, no final, o resultado que teríamos aqui de lucro ou prejuízo, ok? Aqui a combinação de receita com gastos. A receita de vendas, nós temos aqui 180 mil para camisetas. Então, como é que a gente chegou a isso aqui? Aqui vocês sabem fazer, que a gente já fez diversas vezes, né? Vai lá, ó, olha aqui. Esse primeiro quadro, nós temos 18 mil unidades aqui de produção vendida, né? E o preço é 10, certo? Então, 18 mil unidades. R$10 de preço vai dar 180 mil reais de receita, certo? Mesma coisa aqui embaixo, calças. 13 mil unidades, a um preço de R$16 cada uma, multiplicarmos aí, vamos chegar à receita total das calças. E foi isso que foi feito lá naquele primeiro momento. A primeira informação que nós temos da demonstração. R$180 mil de receita para camiseta e 208 mil para calça. Então, esse cálculozinho aqui. 18 mil unidades vezes 10, R$10. E esse aqui, 13 mil vezes 16, não é isso? É isso. Beleza, gente? Então, só para mostrar como é que chega aqui o resultado aqui, sei que vocês já sabem disso, mas total que é a soma das duas receitas. 388. Subtração. Gasto com tecido e gasto com mão de obra direta. Temos o resultado aqui, 54 mil para camisetas para tecido e 39 mil de tecido para calças. Total 93. Como é que a gente chegou a isso aí? Só pegar a informação em cima. Aqui, ó, o custo por unidade, né? Nós temos aqui para camisetas
Vamos multiplicar 3.000 unidades vendidas, pela mão de obra, né? 10.000, 13, né? O resultado disso aqui vai resultado lá embaixo. É o custo direto de matéria-prima de obra dos dois produtos, certo? Vai ficar aqui tecido, camiseta, 54 mil, 39 mil para calças. Aqui nós teremos 9 mil de mão de obra e 9.750 para calças, certo? E o total aqui que é a soma dos dois. Vou pegar esses dois aqui, somar, vai chegar esse total aqui, certo? Esses valores ele entram aqui subtraindo o nosso resultado. São os gastos diretos. E aqui nós temos o subtotal. Aqui, né? O subtotal vai ser a receita diminuída aí dos gastos que nós temos. Certo? Nós temos 180 mil. Deixa eu só verificar isso aqui para ver se está certo. Vamos dar uma verificadinha aqui. 180 mil de receita menos 54 mil. Menos 9 mil. Aqui ele botou subtotal dos gastos. Ah, tá, não. Subtotal aqui é só os custos diretos. Soma dos custos diretos. Então não é um subtotal. Isso que eu estou vendo que está muito. Uma coisa. É só tirar essa palavra aqui. Depois aqui é 54 mais 9. Os custos diretos da camiseta. E aqui são os custos diretos das calças, que é 39 mais 9.750. Na verdade, a totalização dos custos diretos. Muito bem, aí depois nós vamos aqui para os indiretos. Essas colunas aqui são as colunas dos indiretos. Bem. E aí aquele resultado que nós já tínhamos visto aqui nesse quadro, gente. Nós fizemos através de direcionadores, certo? Vamos comprar materiais para camiseta, 7.286 e 2.714 para calças. Cortar e costurar aqui. E aí totaliza os dois valores aqui, ó, os indiretos. Essa totalização aqui são só esses indiretos aqui. 7.286 mais 8.622 vai dar 15.908. Aí nesse momento a gente chega a um lucro duplo. Esse lucro duplo é aquele lucro operacional, né? Antes da retirada das despesas, certo? Aí esse resultadozinho aqui, ele é com 180, nós temos aqui da receita, menos 63 dos custos diretos, isso para a camiseta, né? Menos esses 15 mil aqui, ó, 908. Aqui sim, também.
pegar o outro lá. Bem, esse lucro bruto aqui é receita menos custos diretos, menos os custos indiretos. Chegamos aqui a 101.092 para camisetas e 139.158 para calças. Certo? Aqui são as totalizações, né, gente? A soma dessas duas colunas aqui sempre. E aí, no final, nós pegamos aquelas despesas que nós temos lá, né? Despesa com administração, despesa com vendas. E lançamos direto no resultado. Entra aqui, somente diminuindo. Não entra aqui na forma dos produtos, tá? Entra somente diminuindo o resultado aqui, que seria esse lucro bruto. E aí, no final, nós temos o lucro antes do imposto de renda. Certo? Não é o lucro líquido da empresa. Né? Teremos outros gastos aí que poderiam ser considerados. Vão ser considerados, na verdade. Beleza? Então, aqui, nesse caso aqui, dá um lucro, né? Porque o resultado está positivo. Essa com o tópico é a mesma coisa. Né? Pegar a receita, 288, menos os custos diretos, menos os indiretos. 36 mil. E aí, diminuir também as despesas, que é 5 mil para administração e 5 mil para vendas. Beleza, gente? Então, basicamente é isso, né? O que pode demandar mais trabalho aqui é no caso de se encontrar muitas atividades dentro do processo. Isso aí vai dar um trabalhinho para fazer essa separação dos direcionadores, né? Direcionar os gastos, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Exercício para vocês, a gente fazer junto. Vou fazer aqui novamente todo o processo, né? Agora, nós temos aqui uma empresa de festas, a Eventos e Festas S.A., que é uma empresa que presta serviços de organização de festas e eventos. Atualmente, sua organização se concentra em eventos do tipo casamento e aniversários, e neste mês a empresa apresentou as seguintes informações. Nós começamos com a informação do volume mensal de serviços que ela tem, certo? Ou de ordem de serviços que ela tenha no mês aí. Então, para aniversário, ela teve 28 aniversários, e para casamento, 6 casamentos aqui no mês, certo? E o preço de cada evento que ela tem cobrado, para aniversário, R$ 8.000 cada aniversário, e R$ 20.000 para cada casamento, certo? Então, casar é caro, né, gente? Aniversário também é, mas casar é mais caro. Então, essa ali é a receita unitária, né, com a quantidade de ordem de serviço do mês. Depois, nós temos aqui que a empresa possui 2 departamentos de serviços, que é um departamento de compras e um departamento de decoração. Em relação aos custos e despesas, nós temos custos diretos, nós temos aí
os custos diretos aqui para aniversário e os custos diretos para casamento. Certo? Nós temos buffet e doces e bolos aí para os dois. Só um minutinho aqui, pessoal. Esses custos são custos diretos. As despesas que nós temos para essa empresa, as administrativas e de marketing. E aí os valores dessas despesas ao mês, todos esses valores são mensais. Passamos agora a identificar as atividades do departamento de compras. Nós temos atividades de comprar materiais e para decoração, de decorar o ambiente. Né? Nada mais óbvio do que isso. Quais seriam os direcionadores aqui? Né? Nós temos aqui os custos totais, quanto é que está se gastando nesse processo de compra de material ao mês, 17 mil. E de decoração gastou-se 19 mil ao mês, total 36. O gasto dessas atividades. E aí nós passamos à verificação dos direcionadores. O direcionador de compra de materiais seria o número de itens comprados, né, como direcionador aqui de cada produto que a empresa tem, no caso é casamento e aniversário. E para decoração, tempo de decoração, para decorar o ambiente. Certo? A empresa tem que fazer esse controle aqui, ó, separadamente, número de itens comprados para cada tipo de serviço, né? E o tempo de decoração, ela tem que fazer esse controle, senão esses direcionadores aqui não servem para nada. E aí, feito esse controle, gera esses resultados. Número de itens comprados, aqui não é camiseta, gente. Deixa eu arrumar aqui. Bem, então, número de itens comprados aqui para aniversário, 80, casamento 20, tempo de decoração 8 horas aqui para aniversário e 12 horas para casamento. E aí na coluna ali do lado nós temos o total aqui. O total aqui de cada, somando os valores de cada um, temos esse total aqui. E com base nessas informações, nós vamos colocar os custos dessas atividades. Beleza. O custo total de compra de materiais, ó, é 20 mil, certo? Já tinha sido dado lá no exercício. Ok? O que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui agora, o direcionador aqui é um número de itens comprados. E a gente vai pegar esse número de itens comprados. Certo? Entre uma faca, 120.
200. E vamos fazer o custo total, dividir aqui por 200 e multiplicar o direcionador de cada um, para ver qual vai ser o valor do custo de cada um aqui. Certo? Aqui vai ficar 200 multiplicado por 80. E aí a gente chega um total aqui de... Se tiver que fazer mais de cálculos aí, me ajuda aí. Professor, dá 8 mil. 8 mil não, 8 reais. 8 reais. Bom, dá 8 mil. Hã? Tem que dar 8 mil, não pode dar 8 mil. 8 mil, tá certo. É porque esses números aí, na hora de botar, vou ler confunde a gente. 8 mil. É porque é 100, 100 multiplicado por 80, né? 8 mil, tá certo. R$8.000. E galera, vamos... Aqui, vou fazer a mesma coisa, né? Pegar aqui os... Copiar aqui, só troca. Vai dar 12 mil esse daí. Aliás, nem precisava, né? Que 8 aqui pra diferença, 12. 12. Isso aqui vai dar 100, né? Uhum. Aí multiplica por 120. Isso aqui nem precisava, né, gente? Como ali o primeiro deu 8 e o total é 20. É verdade. Tá certinho. Então, esses seriam os valores aqui que nós teríamos do custo indireto. Isso aqui, lembrando que esse custo aqui é indireto, né, gente? A gente só faz estabelecer o custo da atividade. O custamento da atividade é só para o custo direto. O custo direto não precisa de fazer custeamento. Certo? O custo direto total é 20 mil, a gente dividiu esses 20 mil por dois produtos da empresa, aí, que é aniversário e casamento. Agora fazer a mesma coisa aqui. Ó. Pegar os direcionadores lá do tempo de decoração. Né? 8 horas para aniversário e 12 horas para casamento. Fácil, né, gente? Não custa a cabeça. Depois vamos pegar o total lá, 16 mil. Vai ficar um total de 20, né? Vai dividir quantas 20. Vamos ficar por 8 aqui para o aniversário. O resultado disso aí, compartilhou aí. R$6.400, né, gente? Mesma coisa, né? 16 mil. Dividido por 20. Agora vai ser multiplicado por hora aqui, que é 12. 9.600. É 600.
Total 16 mil, né, gente? Beleza, se só temos essas duas atividades para os dois tipos de produto que a empresa vende, né, que é aniversário e casamento, vamos fazer agora a demonstração de resultado. Vamos fazer o cálculo da receita, que é o cálculo direto, o cálculo indireto, né, vamos calcular. Aqui, a receita de aniversários vezes o valor que se cobra por cada um. Então, tem que pegar aqui as 28 unidades, multiplicar por 8 mil, vai chegar a receita aqui de 8 mil vezes 28. 224 mil. 224 mil. Vamos fazer a mesma coisa. Pegar 6 casamentos. 120. 120 mil. Ficar por 20 mil, 120 mil. Então, essas são as receitas que nós vamos passar para 224.120, tá? Lá embaixo. R$224.000. Deciliane, não veio hoje não? Pra aula? Não conversei com ela hoje, professor. E hoje a aula para mim tá ruim, que eu tô vendo do celular e eu tô sem note hoje. Aí fica ruim. Vou ficar aqui com a receita total, ó, 344, né, gente? Que é a soma dos dois. 224 mais 120, 344 mil, ok? Aí depois a gente vai puxar aqui o custo direto do buffet, do aniversário e casamento. Depois do doces e bolo. Vamos lá. Vou pegar lá em cima. Custo direto. Buffet. Doces e bolo. Para cá, essa informação. Eu vou explicar porque já está no valor total, né? Então, só Ctrl+C, Ctrl+V mesmo para jogar aqui. Vai ficar 8 mil. Vai ficar 3 mil. Vem até aí? Tranquilo? Essa coluna aqui, vou eliminar isso aqui. Que besteira. Isso direto aqui. Aqui, pessoal, vou pegar agora aqui e comprar materiais de decorar ambiente, que é justamente o que a gente fez pelo sistema de custeio por atividades, com os direcionadores. Então, já puxar do quadro lá em cima. Esses resultados aqui. Vamos aqui para compra de materiais, 8 mil aniversário e 12 mil para casamento, certo? 12 mil para casamento, 8 mil para aniversário. Vou puxar para lá. Mil, 20 mil. E na decoração do ambiente, vou puxar lá. Direcionadores. Resultado que nós achamos com direcionadores. 6.400 e 9.600. R$16 mil.
informação aqui. E aí vamos ver aqui qual foi o lucro bruto. O lucro bruto é a receita menos todos os gastos, que são essas colunas aqui. Ajuda aí quem está calculando na mão aí. 224, 220, 212, 205.600, não é isso? Aí, certo. O lucro bruto eu tenho que subtrair, né, professor? É isso? Da receita? É a receita menos todos os gastos que nós colocamos abaixo. Essa dúvidazinha mesmo. 224 mil, menos 3 mil, menos 1.000, menos 8. Professor, aí, o total aí Pode não dá falar. 201.600, não? Ah, tá. Eu tava diminuindo sem os 8.000. Desculpa. Sem 8? Sim, eu tava Mas do 201. Foi. Não, Tava diminuindo sem os 8. Certo. Então faz aí 224. Aqui tem 4, 220, menos 8, 212, menos 6.400. É isso mesmo, 205.600, né, gente? Lá de cá, 91.400, eu acho. 1.400. Oi? Peraí, se der errado aqui, enfim. Eu tô sem calculadora aqui, de cabeça. Dá 297, professor. Uhum. Aí, feito isso, pessoal, é só lançar despesas aqui separado, para pegar despesas lá. Despesas, aqui, ó. 8.000, 2.000, quase 10.000, né? Não dá ali, só. Que marca. De administração. O total aqui vai para 287. Lucro, né? Que é o lucro depois de renda. Certo? 297 menos 10.287. Que é um lucro. Beleza, galera? Alguma dúvida aí nesse processo? De Ok, professor. dessas informações? Gente, ó. Diferencia
esse sistema de justamente essas atividades que nós colocamos agora, né, que direcionam os gastos, e aí tem que saber encontrar o direcionador dessa atividade ao produto, tá? Esse valor ao produto, e depois é só lançar no resultado, né? Nós lançamos aqui, certo? Pegando as despesas lá separadas, no final somente, e aí você chega ao lucro nesse imposto de renda aqui. Não é tão, vocês, não é tão difícil, não. Professor, esses cálculos, então, não tem muita diferença dos demais que a gente fez, não, né? Olhando assim. Nenhuma diferença. Nenhuma. A única diferença aqui, Ana, é justamente a forma como se está fazendo a distribuição desses gastos, né? Que aqui a gente está utilizando a identificação de atividades e o respectivo direcionador dessas atividades aos produtos, que anteriormente não era feito, certo? Quando a gente fez lá pela absorção, a gente pegava lá e fazia aqueles rateios arbitrários. Não, ora fazia pela matéria-prima, ora fazia pela mão de obra. Não tinha essa relação assim, de causa e efeito. É isso. Eu estou tendo aqui um gasto com as compras, então nada mais justo do que eu distribuir esse gasto das compras ao produto que mais demandou essas compras. Enfim, entendeu? Isso é claro para todo mundo, isso aí? Oi, professor? Claro aí para todo mundo, isso aí? Deu uma cortada. Pelo menos para mim, cortou um Não pouco. é difícil, né? Ficou claro para todo mundo, sim, então? não, tranquilo. Beleza. Tem mais alguns exercícios aqui, algumas atividades que eu coloquei para vocês fazerem. Aí essas aqui eu vou deixar vocês fazerem aí em casa. Tá? Aqui algumas atividades. Tá? Então, vamos fazer de novo. Processo agora sozinho. Tá bom? E aí na próxima aula a gente vai corrigir essa atividade aqui. Beleza? Uma vez corrigida essa atividade, vai trabalhar o semestre todo. Tá bom? Professor, Pode falar. me tira só uma dúvida aqui. Diga. Da onde veio aqueles 8.000 e 2.000? São as despesas. No próprio exercício. Vou mostrar. Lá no início, tá vendo a cor? Isso, esse daí mesmo. Despesas. Bem no próprio exercício. Quando o exercício começou, ele já viu quais são os custos. Aí tem custo direto, aí veio buffet, custos e bolos. Aí depois veio despesas administrativas de marketing. Eu só tirei daqui, só puxei para lá para baixo. Administração e marketing. De custeio por atividades, o ABC. Tá? Façam atividade, na próxima aula nós vamos corrigir. E é isso. Eu já mandei para vocês também um videozinho lá no grupo, de como vai funcionar o nosso processo avaliativo. Acho que vocês devem ter visto, né? Que é a professora Jussara, que é coordenadora geral da JK, explicando para vocês. E beleza, dia 23, então nós temos aí um pouco menos que 2
um pouco mais. Professor, em relação à prova, eu fiquei só com uma dúvida. Pode falar. Tá me escutando? Estou escutando, Porque pode ela falar. explicou, mas ela não falou. Tipo, se a gente iniciar a prova, vai ter um tempo determinado ou pode fechar a prova e depois concluir aquelas 24 horas disponíveis? Não, você tem 24 horas para você mandar a prova de volta. Aí que você vai fazer Vai mais ser as tipo 24 como um horas da arquivo, contigo. né, professor? Ah, então eu vou devolver o... Entendeu? Você vai fazer a prova lá, vai mandar o falar. arquivo para mim. Você vai mandar Então para mim não o tem um arquivo. tempo. A atividade do Moodle Pelo Moodle. normal, né? Então não tem um tempo limite para executar a prova. Isso. É às 24 horas, né? Não, tem um tempo limite, 24 horas. Beleza. Vai ser- Tipo, abrir o arquivo. Vai ser, Eu abri o vai eu ser abri o emitido arquivo, não no vai ter um Word, tempo professor? não, né? Peraí, só um momentinho. Eu não entendi essa pergunta. Eu abri o A prova vai arquivo, ser não tem um emitida no tempo Word? limite, não, né? Vai ser no Word. E qual foi a outra pergunta? Acho que foi o Elielso que perguntou. Vinícius, é o Antônio Vinícius, professor. Ah, Antônio Vinícius, fala, Antônio. Então, eu abrindo o arquivo, não vai ter um tempo limite, não, né? Que nem aquela prova que nós faz uma vez por ano. Não, olha só. Eu vou disponibilizar a prova. Digamos, eu disponibilizei às 19 horas do dia da nossa aula. Certo? Correto. Você vai No ter caso- até 19 horas do outro dia para me devolver. Ah, entendi. Então, o arquivo vai estar aberto durante as 24 horas, né? Vai ficar aberto durante 24 horas. Ok, obrigado, Vai ser professor. como postar um exercício no Moodle, na verdade, né? Com data e hora, né, professor? Isso, perfeito a tua fala. Verdade. Hum. Estamos encerrados por hoje aqui, tá? Peço que vocês façam os exercícios. Tá, você vai Não postar essa deixem de atividade fazer. aí no Moodle? Corrigida? Vou postar. Todas as atividades estão sendo postadas, vocês devem estar acompanhando, né? E eu estou Sim. postando as aulas também. Tá bom? Valeu, professor. Boa noite. Beleza, galera. Ok, Boa noite. professor. Boa noite, fiquem com Deus. Até semana que Boa vem. noite, Fiquem com professor. Deus. Boa noite. Obrigada, boa noite. Até amanhã, Boa professor. noite.